Pároco desta comunidade paroquial, reverendíssimo Padre Uvaldo, Padre Marcos, Diácono Patrico, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos concluindo um percurso, um itinerário espiritual, tempo em que tivemos a alegria de meditar, de rezar e cantar louvores a Deus, tendo como tema central essas duas virtudes teologais, a fé e a esperança. E para nós, a grande meditação teve como dinâmica viver a fé e a esperança dentro dessa espiritualidade proposta por São Boaventura. É interessante olhar ao nosso redor e pensar que nós, como igreja peregrina, temos duas experiências que são bem interessantes. Uma física, olhar para o templo e pensar na igreja com letra minúscula. E outra experiência, e essa experiência agora é mística, olhar um para o outro e meditar e refletir quem é esse que está do meu lado, quem é o próximo, quem é esse irmão, essa irmã que pelo batismo forma a igreja viva, a igreja com letra maiúscula, e olhar para o alto e para o espaço e pensar essa grande catedral, esses vitrais perfeitos, maravilhosos, feitos pela mão de Deus. E contemplando tudo isso, nós temos diante de nós essa certeza de que é a fé, é o sagrado que nos trouxe aqui e que nos coloca nessa posição de elevar louvores a Deus. Aliás, a igreja nos ensina que a finalidade das celebrações litúrgicas é glorificar a Deus e santificar os homens e mulheres de fé. Então é a fé, essa base principal que nos sustenta e que nos irmana. E eu queria começar refletindo exatamente o que é a fé, para que possamos, dentro desse tema, ter hoje uma conclusão dessas catequeses que cada padre refletiu às 13 noites e que nós meditamos e acolhemos em nosso coração. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas que confiantes esperamos. Eis aí, Hebreus 11:1, a primeira relação entre fé e esperança. E é interessante pensar que a fé bíblica não é fruto de um raciocínio, um pensamento puramente intelectual, mas ela é uma adesão à revelação de Deus. Então, é a fé em Deus que nos trouxe aqui. Abraão é apresentado na Bíblia como modelo de fé. Romanos 4, porque acreditou contra toda esperança, tornando-se pai dos crentes, todos aqueles que creem. O Catecismo da Igreja, no número 150, diz que a fé é uma adesão pessoal. Então, cada um de nós, pelo batismo, professamos por nós, por nossos pais e padrinhos, a nossa adesão de fé. A fé não é imposta a ninguém. Eu abraço a fé por inclinação de meu coração e de minha mente. E por isso, a fidelidade a Deus deve ser uma resposta que eu estou dando a partir do meu coração e da minha vida. Deus, diz o Catecismo, se revelou a cada um de nós. E por nossa capacidade e inteligência, nós acolhemos a revelação de Deus. E Ele deixou sinais sagrados, não só os 7 sacramentos, mas vários outros sinais sacramentais que testemunham para nós a sua presença cada dia ao nosso lado, mesmo nas noites escuras. Infelizmente, alguns de nós, em alguns momentos, precisamos de catástrofes, noites escuras, pandemias, para acordarmos e acreditarmos
e percebermos que Deus caminha conosco. Infelizmente, há de certa forma uma ingenuidade em nossa fé. A fé é racional, mas ela não é racionalista. A fé não contradiz a razão. Por muito tempo, acreditou-se que os homens de ciência e os intelectuais não eram homens de fé. E foi São Boaventura quem apresentou com tranquilidade, o bispo falava pela manhã, com simplicidade, justamente o caminho inverso, de que Deus deu a cada um de nós a capacidade de acolhermos, de conhecermos e de compreendermos o dado revelado da fé. Deus não propõe a nenhum de nós nada que está além da nossa capacidade. E também nunca colocará sobre nós uma responsabilidade nesse segmento da fé que seja superior ao que nós podemos corresponder. Por isso, nós precisamos dar a nossa resposta, porque a esperança nos ensina que Deus é fiel, mas a resposta de fé deve ser dada por nós. Para São Boaventura, a fé é um itinerário da mente para Deus. Ela é a luz que desceu do alto, mas que o homem acolheu com amor, com afeto. E esse tema, cuidadosamente escolhido pelo pároco, o diácono e a comissão da festa, traz para nós a oportunidade de refletirmos e perguntarmos na cidade de Canavieiras, no território de nossa paróquia, em nossa família, como vivemos, como testemunhamos, como experienciamos a nossa fé. A esperança é o segundo tópico do nosso tema geral. Ela é a expectativa de que Deus cumprirá as suas promessas. São Paulo ensina na carta aos Romanos 8:24 que na esperança fomos salvos. Portanto, o objeto da esperança é essa espera confiante naquilo que a fé nos ensina, que embora não possamos tocar com nossos olhos, podemos tocar com o nosso compromisso de adesão. A esperança não é um otimismo vago, puro, supérfluo, mas é uma confiança no que Deus prometeu dentro do plano salvífico e que o Papa proclamou para toda a Igreja no tema central do Jubileu de Esperança. O Jubileu define que a esperança é como a âncora da alma, Hebreus 6,19. E a nossa fé, dialogando com a esperança, está fundamentada na rocha firme que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Como teólogo, e pela manhã o bispo já refletia isso, no século XIII, São Boaventura já havia definido a esperança. Ele disse que a esperança é o desejo ardente da alma. Ele disse que o coração de todo homem e toda mulher deseja a Deus, e que é injusto afastar, negar, esconder, subtrair o direito que todos nós temos de viver a nossa fé e de alimentar a nossa esperança por uma espiritualidade sustentada no amor e na bondade de Deus. Por fim, e não com menor importância, é importante distinguir fé e esperança. Na verdade, fé e esperança são dons distintos, infundidos por Deus na alma de cada um de nós. 1 Coríntios 13:13. Enquanto a fé crê no que Deus revelou, a esperança confia naquilo que Ele vai cumprir de sua promessa. Portanto, nesse caminho em que o Papa nos ensinou, primeiro o Papa Francisco, de saudosa memória, e em seguida o Papa Leão, confirmando que cada um de nós somos peregrinos de esperança, olhemos para a Virgem Maria. Ela é a primeira peregrina. Ela é a mulher que, pelo sim, ancorado na fé,
acolheu em si, no seu seio, o Verbo que se encarnou, e por meio de quem nos veio a redenção, quando estávamos perdidos, distantes e incapazes de chegar a Deus, ela nos mostrou Jesus Cristo, o sinal vivo da salvação. E com Maria, e seguindo todas as meditações que fizemos nessas noites, em torno dessa espiritualidade de São Boaventura, nós precisamos, irmãos e irmãs, perguntar a nós mesmos, não só no ato penitencial e não somente na escuta da palavra, mas quando no início da oração eucarística o padre perguntar onde está o nosso coração, nós vamos responder em uma só voz: nosso coração está em Deus. Há em cada um de nós a semente da fé e da esperança, que deve ser vivida pelo testemunho de amor. E por isso Cristo resumiu toda a trajetória do Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é possível alcançar a salvação apenas pensando uma espiritualidade na vertical. É preciso pensar na direção horizontal, no caminho em que o próximo se instala e se posiciona junto de nós. Irmãos e irmãs, posso afirmar com convicção a todos que estão aqui e aqueles que nos acompanham pelas mídias disponíveis e redes sociais: ser católico é de fato ser peregrino de esperança. Esperança que está fundamentada em uma fé vivida. E muito mais do que isso, olhe para o seu lado, por um testemunho autêntico de que Deus está presente no meio de nós. Boaventura, filho da cura franciscana, homem de ação e contemplação, como purpurado, exerceu a autoridade discreta, governou com equilíbrio, e nele vimos brilhar em todos os momentos de sua vida, desde a doença, a cura, o segmento espiritual, o serviço à igreja, uma esperança firme, ancorada no Cristo. Nós, vossos devotos, ó São Boaventura, guia da razão, estamos aqui para louvar e agradecer a Deus por ter plantado em nosso coração essa fé, a fé na Trindade. Rogai por nós diante de Deus. Cuida de Canavieiras, São Boaventura, com a tua proteção. Alcança de Cristo a bênção sobre o nosso pároco, sobre o nosso diácono, sobre todas as pastorais e movimentos, sobre todas as pessoas de boa vontade, sobre os irmãos de outras igrejas que também se alimentam nessa fé que está ancorada em Deus, nosso Pai. Olhai, São Boaventura, sobre os filhos dessa cidade que ainda não professaram sua fé, para que, pelo nosso testemunho, sintam-se atraídos para Deus. Com a procissão que daqui a pouco se inicia, vamos pedir que em cada lugar dessa cidade chegue a bênção de Deus, que em cada coração dos filhos dessa terra reacenda a chama da fé e brilhe para nós na Eucaristia que o Padre vai consagrar, abençoar e apresentar como sinal visível do Cristo presente entre nós, a chama da esperança. E que cada um, no final da procissão, recebendo de Deus a bênção, possa dizer: não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava? Louvemos a Deus, irmãos e irmãs. Professemos todos os dias a nossa fé, sem perder no horizonte de nossa existência a esperança que nunca decepciona. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.